Boa noite a todos. Eu sou Marisa e nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Lucas, em Marcos e Mateus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Honrar. Qual é a dimensão desse termo? Honrar. Não seria apenas amar. Amar como eu amo o próximo. Mas o amor ao pai e à mãe é um amor diferenciado. Vejam bem, num determinado tempo, no plano espiritual, foi definida a nossa reencarnação. Para que ela pudesse acontecer, teria que haver a união de um pai e de uma mãe, que de alguma forma se comprometeram a nos receber e a cuidar de nós. Em que situação isso vai se concretizar, nós não temos ideia. Mas a espiritualidade nos coloca que tudo é planejado. Não existe acaso na reencarnação. Então, houve sim um planejamento para que aquela família fosse formada dentro de circunstâncias nem sempre favoráveis, seja do ponto de vista emocional, ou seja do ponto de vista material. Mas eles se predispuseram a vir para nos receber. Então, o nosso débito com eles começa ainda lá no planejamento da nossa reencarnação. Aí nós vamos ter, muitas vezes, uma situação de normalidade no desenvolvimento dessa criança, no acontecimento do parto. Às vezes envolve processos dolorosos, de perdas, de complicações. Mas o nosso pai, a nossa mãe, esteve lá para nos acolher enquanto bebês, para nos abraçar e para abraçar a nossa causa de expiação, de resgate, de prova, não sabemos. Então, na verdade, ser pai e ser mãe é um compromisso estabelecido ainda no plano espiritual. Mesmo que essa paternidade ou maternidade não ocorram do ponto de vista biológico, pais que adotaram, tios que se reuniram, avós que se responsabilizaram, fazem parte também dessa família e desse momento de reajuste espiritual, estando ao nosso lado, tanto nos momentos bons como nos momentos maus.
Aí alguns poderiam dizer: ah, mas ele não foi um bom pai. Ela não esteve assim ao meu lado. Aí nós temos que entender que o julgamento não é nosso. Quem vai determinar se foi um bom pai ou uma boa mãe é Deus. Dentro de todo o contexto de consciência de cada ser espiritual. Então, a nós cabe honrar, simplesmente honrar. Então, eu comecei falando, qual a extensão desse termo, honra? Respeitar? O respeito aos pais? Assistir nas suas necessidades físicas, materiais, emocionais, cercá-los com cuidados especiais de acordo com as suas necessidades, reconhecer todo o esforço que eles fazem para nos equilibrar, para nos socorrer, ou entender que cada espírito está num estágio de evolução. Não existe perfeição aqui no planeta Terra de provas e expiações. Todos temos comprometimentos. Se o pai ou a mãe não foram exatamente aqueles que corresponderam às nossas expectativas, esse acerto não é conosco. Esse ajuste vai ser com Deus. Ainda que eles sejam limitados, porque nós somos espíritos limitados, nós temos que compreendê-los. Nós temos que dar-lhes toda a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa ternura. Muitas vezes ensiná-los a amar. Assim, muitas vezes eu identifiquei nas crianças uma dificuldade de abraçar e beijar o pai no dia da formatura. Isso não foi cultivado, não fez parte da formação daquela família. E já em outras famílias, beijos, abraços, aquela alegria que passa no olhar, que passa no sorriso. Então nós pensaríamos assim, uma família bem-sucedida. Mas nem tudo que parece é. Então, aqueles tão constrangidos tiveram uma infância difícil, uma adolescência difícil, uma vida difícil. Aprendizado. Faz parte do nosso projeto. Se é um planeta de provas e expiações, elas estarão presentes na nossa reencarnação. Mas, se eu chegar à conclusão, será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Aí muitos falaram assim, agora não dá mais tempo. Eles já se foram. Essa partida, ela é temporária. As famílias se formam de duas formas. Ou ela é simplesmente uma família só biológica, o encontro de espíritos materialistas que não tiveram assim um despertar de amor pela família. Então, elas são chamadas de parentela corporal.
Quando cessa a vida biológica, cessa também a relação dessa família. E existem as famílias que se compõem pelo aspecto espiritual. Então, para lá, vamos dizer assim, foram agregados espíritos que já se conheciam, espíritos que já se amavam, nem sempre da mesma família, mas que tinham com os espíritos que compunham aquela família algum laço de amizade, de amor. E daí, de repente, essa família tão harmonizada, há a programação de que vai ali encarnar um espírito muito difícil, um espírito que tinha, vamos dizer assim, ligações de ódio, de vingança com relação àqueles familiares. Então, comumente se fala a ovelha negra da família. O que acontece? Somente o amor para transformar aquele espírito tão revoltado, que para lá foi encaminhado. Quando brota o amor da mãe, o amor do pai, o amor dos avós, dos tios, por uma criança, aquilo extrapola todas as nossas projeções do que seria o amor. Muitas vezes, os filhos só vão entender os pais quando eles se tornam pais. Quando eles vão perceber como é difícil. Nós não temos uma varinha de condão para acertar sempre. A tentativa de experiências, de tentar fazer o certo, nem sempre ela é bem-sucedida. Eu tinha boa intenção, mas de repente aquilo virou vamos dizer assim, um ambiente de muito conflito. Então nós temos que olhar para a nossa família com muita tolerância, com muita paciência. Não adianta a gente nós sermos ótimos no nosso campo profissional, sermos ótimos amigos, ótimos companheiros de futebol, de torcida, seja lá como for. Se no meu lar eu for tirano, carrasco, quero submeter a todos as minhas ideias, aos meus preconceitos, então eu estaria falhando com a primeira missão que nos foi delegada. Uma família. Se eu, de alguma forma, com relação aos meus pais, não conseguir dar a eles um tratamento mais do que especial, o que a gente vê? Os pais são colocados no menor e pior cômodo da casa. E nós nos localizamos no melhor quarto. Quando não, no fundo do quintal.
Quando não, a ajuda que a gente dá, às vezes financeira, é cobrada a todo momento. Se não fosse eu, estaríamos cumprindo o honrar pai e mãe? Estaríamos correspondendo ao amor que eles nos dedicaram, ainda que parcialmente, outros em absoluto, em total dedicação, absoluta dedicação? A nossa gratidão, ela tem que estar presente nas pequenas coisas do dia a dia. O abraço sincero de bom dia. Havia um tempo que ninguém se levantava sem falar bença pai, bença mãe. Hoje isso daí, vamos dizer assim, não está mais na moda, mas a gente pode substituir por bom dia, dormiu bem. Nós vivemos um momento vamos dizer assim, na sociedade em geral, no mundo todo, em que as pessoas estão muito desgastadas no seu emocional. Então elas não têm paciência. O pai ou a mãe, mais idosos, começam a contar alguma coisa. Nossa, acaba logo isso. Quando que vai terminar essa história? Mas de novo você está vindo comentar isso comigo? Você já falou isso não sei quantas vezes. E nessa moléstia emocional da humanidade, acompanha a demência, a esquizofrenia, o Alzheimer. Então, pensemos assim, se ele gosta ou ela gosta de contar a história da sua infância, vamos ouvir de novo. De novo. De novo. O entusiasmo, como se fosse a primeira vez que aquilo estivesse sendo falado. Evitemos a crítica, porque de repente eles estão à mesa e não tem mais a mesma agilidade, a mesma coordenação, derrubam as coisas. Então nós temos que pensar, repensar a nossa relação com os nossos pais. Como ela é, como ela foi. Lembrando que sempre é tempo de pedir perdão. Nós sabemos hoje, com toda certeza, que tudo é energia. E a energia que brotar do nosso coração, no sentido de pedir desculpas, de perceber que você falhou, que você não tem sido ou não foi aquilo que se esperaria de honrar pai e mãe, peça perdão, que brote do fundo do seu coração. Perdão, minha mãe, perdão, meu pai, meus irmãos. Se eu não entendi naquele momento o quanto eu era devedor a vocês como pais, a família como centro, como constelação familiar. Isso alivia o nosso coração. Isso tira um peso de nós.
Porque muitas vezes nós evitamos pensar e evitamos fazer essa análise. E aí nós carregamos lá no fundo da nossa consciência, tem um sininho que toca de vez em quando, falando, nossa, aquela vez que a gente brigou, eu falei tanta coisa que não devia. A minha paciência era tão limitada, também eu estava desempregado, estava na pandemia. Nós achamos 1000 desculpas para as nossas falhas. E o caminho não é criar, vamos dizer assim, uma logística que na nossa mente justificaria nossas ações. O primeiro passo para a nossa evolução é exatamente reconhecer as nossas limitações. E aí, então, trabalhar sobre elas. O que é possível ser feito? Quantas vezes, espiritualmente falando, nós sentimos a presença deles junto a nós? Eu, embora tenha já 73 anos, eu ainda tenho mãe viva. E a minha mãe tem 95 anos. E ela é um exemplo para nós. Eu ligo para ela, mãe, tudo bem? Tudo ótimo. Essa é a resposta. Não é aquela choramingação, ai, dói aqui, porque isso, porque aquilo. Nossa, hoje eu não dormi, eu comi, não me fez bem. Então vamos filtrar um pouco. Vamos ser, para os nossos filhos, para os nossos netos, aquele pai, aquela mãe que nós gostaríamos de ter tido. Ou aquele pai ou aquela mãe que foi o nosso exemplo, a nossa referência. O meu pai foi o meu exemplo de vida, a minha referência. Era enérgico, ele era disciplinador, ele era, assim, às vezes se exaltava, mas toda vez que nós precisamos, ele estava presente, estendendo as mãos. Sentir-se abraçado. É isso que o ser humano precisa hoje. Sentir-se abraçado. Sentir que é bem-vindo à nossa casa, à nossa família, à nossa comemoração. Aí nós sempre pensamos, que nós somos aqui na Terra viajantes temporários. A relação pais e filhos, é uma relação que pode ser muito duradoura, se estender para outras encarnações, fazer brotar em nós o sentimento de amor que nós não conhecíamos. Ao sermos pai ou mãe, nós sentimos aflorar esse sentimento. E o mais encantador de tudo isso é que tenhamos um segundo filho, tenhamos um terceiro filho, chega um neto, chega uma nora, o amor não divide, o amor se multiplica. Você não é mais um do que o outro. Embora os filhos muitas vezes achem, né, que gosta mais de um do que do outro, esse tipo de situação. Mas existe o que se chama afinidade espiritual. E ela acontece naturalmente. A gente vai, num primeiro olhar,
nós nos sintonizamos com determinadas pessoas. E, às vezes, no mesmo tipo de olhar, nós antagonizamos determinadas pessoas. Então, a energia que emana de nós tem que ser uma energia de amor, de entendimento, de compreensão. Pequenos mimos. Gosta de sorvete? Leva sorvete. Gosta de chocolate? Traz chocolate. Gosta de passear na praia? Leva passear na praia. Gosta de fazer um almoço diferente para servir para a família? Que se faça esse almoço. Quer festejar seu aniversário? Vamos festejar, mesmo que modestamente. O que nós podemos fazer para verdadeiramente honrar a nossa família, os nossos pais, e hoje, na condição de pais e avós, honrar os nossos filhos, honrar os nossos netos. Amar não quer dizer tudo pode. Kardec já falava. Tudo é possível, mas nem sempre nos convém. Então, a gente vive aí com uma situação mundial de conflito, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, luta pelo poder, luta pela ambição, corrupção. Então, se esse tipo de pensamento ocupar a nossa mente, nós vamos ficar desequilibrados, sem sombra de dúvida. Mas quando o nosso netinho ou netinha põe as mãos assim no nosso rosto, quando os nossos filhos chegam em casa e nos dão aquele abraço que preenche, é aí que nós temos que nos concentrar. É aí que estão os momentos de felicidade. Não é discutindo esquerda, direita, Ocidente, Oriente. Não adianta. Vamos equilibrar a nossa energia, o nosso pensamento. Foco. Filtro. Esse tipo de energia eu não quero para a minha casa, eu não quero para a minha família. E lembrar com carinho os nossos pais velhinhos, nossa mãe, nosso pai, que já partiram, entre aspas, que já estão em outra dimensão, porque não existe morte. Pensar com muito carinho. Eu amo vocês. Chegar para um filho e falar, eu amo você. O filho chegar para a mãe e para o pai, eu te amo. Me desculpe. São palavras que têm que estar presentes na nossa vida. Se nós quisermos realmente experimentar a paz interior, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade. E que Deus sempre nos ajude e que Jesus nos assista nessa missão que é ser pai, ser mãe, ser tio, ser avô. Seja por laços naturais, por laços de adoção, não importa. Mas saibamos transmitir a eles a nossa energia, que tem de melhor em nós. Que eles se sintam realmente abraçados e comovidos com a nossa declaração de amor. Muita paz para todos nós.